Ó Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje é a lição número 2 do nosso segundo, aliás, terceiro trimestre. O tempo foi, metade do ano já passou e agora nós estamos com essa lição maravilhosa, triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. O nosso tema da nossa revista Betel, lição 2, hoje, o homem de fé e coragem. Nós vamos falar, né, de um personagem bíblico, né, que é bem conhecido, Jacó. Esse é um homem do qual nós estaremos falando hoje. Texto áudio tem Gênesis 32, 28, que diz: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nossa verdade aplicada diz: após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Nós temos 3 objetivos: explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó e realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Nosso texto de referências tem Gênesis 25, 19 ao 23. Por favor, você lê aí com calma, que eu já vou para a nossa introdução. Diz assim: para prosseguir na jornada da vida, é preciso ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar em suas promessas. É submissão para passarmos pelo processo de disciplina do Senhor e por ele sermos moldados. Rivalidade de Esaú e Jacó, o primeiro tópico. 1.1, uma revelação. Logo a seguir, o direito da primogenitura e a troca de papéis. A rivalidade de Esaú e Jacó. Diz o texto que os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Essa é a tradução NVI, da Nova Versão Internacional. Achei muito clara da forma que se coloca aqui. Quando Rebeca, ela sente que os meninos estão empurrando um dentro dela, na barriga, no ventre, e disse: por que está isso me acontecendo? Por que está me acontecendo isso? Então vai consultar ao Senhor. Eu achei interessante por quê? Porque Rebeca consulta ao Senhor diante do incômodo. E eu creio ser um bom começo diante dos incômodos. O consultar ao Senhor. Você percebe aqui? Tá? É muito importante, se você tem algum incômodo dentro de você, consulta o Senhor. Veja qual é o parecer do Senhor. Ele vai te direcionar. Inclina um pouquinho teus joelhos, ou se não, mesmo sentado na tua cama, no teu sofá, mas conversa com Ele, conversa com Deus, consulta o Senhor e Ele vai te direcionar. Então, nós temos a revelação, a resposta de Deus. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Meu irmão, minha irmã, perceba que Deus deixa claro a liderança, ou seja, a bênção da primogenitura seria do mais novo, isto é, de Jacó. Tá? Por isso que eu disse aqui que é de suma importância consultar ao Senhor, porque Deus já revela o futuro, Deus mostra o que vai se dar adiante, tá? Deus já declara que Jacó, isto ele não falou o nome, mas disse que o mais novo vai ser o Senhor, vai ser o líder, o mais velho servirá ao mais novo.
Agora, o direito de primogenitura, eu quero que você perceba que a escolha de Deus não é baseada num capricho, tá? Mas é baseada na sua presciência. Presciência lembra das lições anteriores sobre os atributos de Deus, que Deus sabe por antecipação tudo que vai se acontecer. Então, ele sabe das inclinações, dos valores e das suas escolhas futuras. Então, Deus vê o futuro e vê Esaú fazendo, tá? Tomando suas decisões, tá? E o que o autor dos Hebreus chama Esaú de profano, por valorizar as coisas terrenas, concretas, mais do que as coisas espirituais, ou seja, as não concretas. Já Esaú, tá? Ele procura uma satisfação momentânea, um prato de comida. Se lembra disso? Quando ele chega no campo e Jacó estava lá com um prato de comida, um prato de lentilhas, e disse Gênesis 25:34 que Esaú desprezou a primogenitura. Tá? Por isso, Hebreus 12:16, ele chama de profano, porque ele desprezou as coisas eternas, as bênçãos espirituais, porque a primogenitura não era só ter a liderança, mas era uma bênção de Deus. Então, ele despreza isso em troca, ou seja, ele valoriza mais as coisas passageiras, a satisfação do momento, que era o comer, ok? A troca de papéis. Jacó, ao oposto de Esaú, abre mão de algo que ele plantou, cultivou, colheu e preparou, isto é a comida, e prefere a bênção espiritual, mesmo que isso signifique passar fome. Ou seja, ele valoriza as coisas espirituais. Tá? Eu quero que você perceba estes dois lados. Um não valoriza, ele prefere o momento, a satisfação do momento. O outro, ele abre mão de algo que ele investiu muito tempo, pois ele preparou a terra, cultivou, plantou, colheu, cozinhou, e quando estava tudo na mão para ele comer, abre mão disso. Ele prefere passar por um pouco de tempo, fome, ou seja, a sua necessidade não é satisfeita no momento, mas ele valoriza as coisas espirituais. Então, quando nós vamos analisando o contexto todo, você vai ver que o contexto em que ocorre a troca de papéis é um pouco complexo de entender, tá? E Deus já sabia, Deus está vendo tudo na presciência. E vamos perceber, olha só. Primeiro, Deus deixou claro quem seria o primogênito. Tem Gênesis 25:23, tá? E Êxodo 4:22-23. Deus reconhece que Jacó, Israel, é seu primogênito. Então, primeiro fica bem claro, Deus já tinha deixado claro para a mãe, a Bíblia não fala, mas com certeza ela conversando com o marido acerca do acontecido que tinha dentro do seu ventre, né? Deve ter compartilhado com Jacó. Mas, aliás, desculpe, com Isaac. Mas a atitude de Isaac de não atender à vontade de Deus, isto é, de não dar a bênção à primogenitura a Jacó, assim abertamente, porque Deus disse que era de Jacó, tá? Essa atitude de Isaac de não atender à vontade de Deus é justificada porque preferiu Esaú. Diz o texto, porque gostava de comer de suas casas. Olha só como Deus deixa claro em Gênesis 25:28, que a escolha de Isaac abençoar Esaú é porque Esaú lhe dava, né? Lhe trazia, tá? A comida, né? Jacó, aliás, Isaac também valoriza a comida.
Então, quando Esaú sempre está trazendo caça, né, Isaac diz que gostava, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Então, isto é interessante e importante, porque mesmo Isaac, sabendo da vontade de Deus, que Jacó deveria ter a primogenitura, ele valoriza a comida, a caça que Esaú trazia. E eu quero que você perceba uma coisa: valores do coração, tá? Movimentam nossas decisões. Você entende isso? Quando Isaac valoriza, tá, a caça que Esaú traz, então prefere Esaú. As suas decisões são tomadas por essa valorização que ele dá, esses valores. E nesse contexto, Rebeca se dispõe a sofrer a maldição para que se cumpra a vontade de Deus. Olha só, que confusão que estamos vendo. Porque Rebeca, ela sabe que Deus disse para ela que a bênção da primogenitura deveria ser dado a Jacó, né? O mais velho serviria o menor. Estava claro isso. E ela disse assim: por mais que seu pai descubra e amaldiçoe, eu levo a maldição. E Jacó, né, que comprou legitimamente a primogenitura, porque Esaú comeu, né? Comeu a comida. Então, aquela primogenitura foi comprada, custou caro para Jacó. Então, ele se sente no direito de possuir a bênção. Então, ela não questiona com a mãe do não receber a bênção. Ele só se preocupa em não ser descoberto. Você percebe? Gênesis 27:11. Então, perceba toda a confusão que está tendo aqui. Tá? Primeiro, existe uma vontade de Deus. Já foi declarado antes deles nascerem. Segundo, Isaac é movido por seus valores também que são semelhantes aos valores de Esaú. Comida, desejos momentâneos. Terceiro, Rebeca se dispõe a sofrer maldição para que se cumpra a vontade de Deus. Mas isso ela vai fazer, ela vai usar de engano para conseguir isso. E Jacó, ele se vê no direito de possuir também essa primogenitura porque ele pagou, tá? E só se preocupa em não ser descoberto dentro do engano que ele vai cometer para o velho Isaac. Tá? Mas em tudo isso, em todos esses trancos e barrancos, tá? De um homem como Esaú, tá? Que não valoriza a primogenitura, desprezou a primogenitura e disse ainda que casou com mulheres que trouxe tristezas ao pai e à mãe, ou seja, ele sempre está fora da vontade de Deus, tá? Em tudo isso, Deus já olhou de cima e já viu o final. Disse: olha, Jacó vai ser o líder, Jacó vai ter a bênção da primogenitura. Tá? Então, aqui é difícil dizer, tá? O que está, né? Quem que está certo, quem que está errado. Né? A confusão é muito grande. Existe o jogo aqui, tá? De vontades. Percebe isso? Tá? Onde há uma declaração de Deus, tá? E alguém não quer obedecer isso, tá? Alguém despreza essa vontade de Deus, né? Despreza a primogenitura e a mãe e Jacó, ele se dispõe a usar do engano para conquistar isso. Talvez, se não houvesse todas essas rivalidades internas, teria se resolvido de uma melhor forma. Então, acabou acontecendo, né? Jacó e a mãe enganam o velho Isaac, agora ele vai fugir, tá? É uma nova etapa. Deus está nesse lugar, é nosso primeiro tópico. Segundo, servir por amor. Terceiro, a lei da semeadura. Com medo do seu irmão, Jacó foi para Padã-Arã e ali começa uma nova fase para Jacó. Uma fase de disciplina, transformação, aperfeiçoamento do seu caráter.
Deus está neste lugar. Durante a viagem, numa noite, Deus se revela a Jacó em sonho. A promessa feita a Abraão e Isaac agora é proferida por Deus a Jacó. Isso é muito bonito, tá? O próprio Deus se revela para Jacó, tá? Nessa fuga, e Deus repete as promessas que foi feito a Abraão e Isaac, tá? Isso é muito importante porque Deus está dizendo: Jacó, eu estou passando para você a bênção. Tá? Então perceba que Deus reconheceu, tá, a legitimidade da primogenitura de Jacó. Agora eu deixei uma frase para você refletir, que não importa se o travesseiro é de pedra, importa o sonho que se sonha nele. Isso é muito lindo, tá? Eu quero que você perceba que não são as circunstâncias externas que às vezes está ocorrendo na tua vida, as circunstâncias externas, não importa, tá? Se o travesseiro parece duro como pedra nas tuas noites que você vai se deitar, não importa, desde que os sonhos de Deus se manifestem na tua vida. Desde que você sonhe o sonho de Deus e se atreva a viver o sonho de Deus para você. Servir por amor. Em Padã Aram, encontra o seu tio Labão, que lhe oferece hospedagem, e mais à frente ele pergunta qual é o salário que gostaria de receber pelo seu trabalho. A resposta de Jacó é Raquel. Então aqui nós vemos algo muito bonito e algo muito interessante, que a motivação, escuta, a motivação que vai ao encontro do desejo faz que se desconsidere qualquer desafio a se enfrentar. Lembra de Jesus, Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3? Que disse que Jesus desprezou a afronta da cruz, as dores da cruz, porque ele viu a recompensa que teria, ou seja, a salvação da tua alma. Então, quando existe uma motivação forte, quando você consegue enxergar um ganho, um lucro grande, tá? Que você considera isso vai satisfazer teus desejos, vale a pena, né, enfrentar qualquer obstáculo, tá? Qualquer desafio. Então, quando Jacó, né, disse assim, não, eu quero Raquel, tá? E o sogro disse, então, 7 anos de serviço, falou, 7 anos é pouco para mim, né? Então, ele conquista esse objetivo. A lei da semeadura. No próximo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o seu combinado, mas recebeu Lia em lugar de Raquel. Independente das intenções de Labão, isso acabou sendo a colheita de um dia Jacó ter enganado o seu pai, Isaac. Meus irmãos, tá? Então fica claro que Deus reconhece a primogenitura, mas a forma que foi feita, tá? Deus é justo, tá? Em trazer, tá, a sua colheita, dar a colheita para Jacó. Então, os fins não justificam os meios, tá? Quando tem um meio errado, Deus é justo em punir esse meio errado. Assim, Jacó, ele vai receber aquilo que plantou. Surgimento de uma nação. Gileade, lugar de testemunho. Val de Jaboque, lugar de mudança. El Betel, lugar de adorar a Deus. Após muitos anos, Jacó recebe expressa ordem de Deus para retornar à sua terra. Lembra, nesse momento, quando ele vai retornar. E é muito lindo aqui em Gênesis 31,
versículos 31 ao 3, quando Deus fala claramente, Jacó, está na hora de voltar. Tá? Eu acho bonito esse direcionamento de Deus. Jacó, ele aprende a ouvir a voz de Deus para lhe tirar das circunstâncias que está vivendo. Gileade é lugar de testemunho. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou seus homens e foi atrás dela. Né? Jacó, ele estava com medo de que o sogro não deixasse ir, né? Porque tem as duas filhas, tem os netos, né? Então ele foge, tá? Ele foge. E Labão fica furioso, vai atrás, tá? Para poder matar, né? Jacó, não, ele fica com raiva, né? Então Deus intervém, tá? Fala para Labão não levantar a mão sobre Jacó. Intervém e assim evita-se uma tragédia, e no lugar disso nasce um pacto entre ambos. Né? Como é bom quando Deus interfere nas situações. Val de Jaboque é lugar de mudança. Em um determinado momento da jornada, Jacó fica só no Val de Jaboque. E ele luta com o anjo do Senhor a noite toda. Jacó denomina o lugar de Peniel, porque viu a Deus face a face. Então, este lugar de Jaboque foi um lugar de sua transformação, pois lhe deu uma nova identidade e mudou a sua vida. Isso é muito importante. Perceba, qual é a tua identidade? Que identidade você tem? Tá? E quando Deus se encontra com Jacó, muda a sua identidade. Perceba que Esaú, tá? Lição passada eu falei isso claramente. Esaú associou o nome de Jacó a usurpador. Tá? Jacó não significa usurpador. Cuidado, por favor. Tá? Se você vai no hebraico, Jacó não é usurpador. Mas se escreve, tá? Parecido. As palavras são parecidas. Tá? Mas Esaú disse, não, seu nome é Jacó, então ele é usurpador, o enganador. Quando Jacó luta com o anjo, Deus associa o nome de Jacó, tá, a príncipe com Deus, isto é, Israel. Isso é muito bonito. De que nome, de que apelido ou nome que as pessoas têm chamado você? Que nome as pessoas têm dado para você? E que nome Deus te dá? E a que nome você vai associar à tua vida? De acordo com o nome que Deus te dá ou de acordo com o que as pessoas de fora te dão? Quando Deus olha você como príncipe, porque em Cristo Jesus você está assentado à destra de Deus Pai. O apóstolo Paulo nos fala isso em Efésios 2 e Efésios 1. Então, de que nome você é chamado e que nome você aceita? Jacó significa seguir no calcanhar, ou seja, quando um tira o pé, o outro coloca o pé atrás. É seguir no calcanhar até ultrapassar, ir além e suplantando o outro. Ou seja, Jacó já significava alguém que persevera. Vai pisando no calcanhar, né, no passo que o outro tira o pé, até ultrapassar. Na luta durante a noite, Deus lhe faz vivenciar novamente essa experiência de como é bom perseverar. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, você já tem experiências de vitórias. E eu quero que você, nesse momento, se lembre novamente. Olha para esses momentos de vitórias. Eu quero que você perceba como é bom vencer, como é bom perseverar. Quando Jacó se lembra disso, como é bom, tá? Prevalecer,
como é bom perseverar, como é bom se esforçar para ir além, Deus disse assim, teu nome será Israel. São duas palavrinhas que se forma Israel. Sarah e El. Sarah significa aquele que persiste, persevera, esforça, luta com. Então diz assim, lutaste com os homens e lutaste com Deus e perseveraste. O teu nome será Israel. El é Deus. Ou seja, ele governará com Deus como príncipe. Meu irmão, minha irmã, quando você aceitou Jesus, Deus te declarou filho dele, filha dele, príncipe ou princesa. Aceita isso, viva isso em nome de Jesus. O Betel é o lugar de adorar a Deus. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, isto é, Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Então é interessante isso, porque quando Jacó chega a esse lugar, Luz, que era Betel, ele se lembra, ele diz assim, olha, aqui Deus se manifestou para mim. Então é o Betel, Deus mora aqui. Tá? Agora, mesmo assim, disse que Jacó demorou-se vários anos em Siquém, que fica a menos de 50 quilômetros de Betel, o que lhe custou caro, porque teve problemas com os moradores de Siquém. Então, disse que depois disse Deus a Jacó, levanta-te, ou seja, de Siquém, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Deus ou teu irmão. Olha só, Deus disse, Jacó, você não prometeu que você iria para lá? Você não falou? Quando você estava no desespero, você não disse que no retorno você adoraria o Senhor lá em Betel? O que estás fazendo aqui em Siquém? Então Deus lhe lembra da promessa que fizera. Essa promessa, quando Jacó lembra, tá? do seu voto, da sua promessa a Deus, esta lembrança da palavra da promessa gera em Jacó a santificação. Você vai ver que ele vai purificar toda a sua família dos ídolos, vai destruir, vai jogar fora os deuses falsos, e isso vai trazer o quê como resultado? A presença de Deus. Tá? Isso traz o resultado, né, da presença de Deus. E disse no texto de Gênesis 35:5, e partiram, e o terror de Deus foi sobre os povos, sobre as pessoas que estavam ao redor dele. Então, Deus se faz presente. Meus irmãos, vale a pena, tá? A gente saber as promessas de Deus, tomar posse das promessas de Deus e agir conforme o direcionamento de Deus. Concluindo, explicamos o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó. Tá? A rivalidade é porque cada um valoriza, cada um tem os seus valores. Tá? Isso traz rivalidades. Mostra como Deus mudou o caráter de Jacó. Tá? Deus transforma Jacó. E realçamos a necessidade de um relacionamento com Deus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Deixe seu like. Se você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Você que se interessa por curso de teologia bacharel ou médio, entre no seu contato, está aí no seu contato. Deixe sua mensagem, ok? E faça também o seu curso de teologia. Muito obrigado. Uma boa escola bíblica para você.